Olá, professora Daniela Estevam, em uma aula sobre morfologia das folhas. Quando falamos de identificação, principalmente das angiospermas, que muitas vezes estão sem flores, é nos seus ramos e nas suas folhas que vamos encontrar as principais características para a sua identificação. Uma das principais características em relação às folhas é saber se uma folha é simples ou composta. Nós temos algumas famílias que só têm somente folhas simples, algumas famílias com só folhas compostas, porém existem famílias que podem ter os dois tipos, mas é uma das principais informações. Para sabermos se uma folha é simples ou composta, nós precisamos olhar no ramo daquela planta e procurar a sua gema. As plantas, elas possuem as gemas apicais, que vão possibilitar o crescimento da planta em tamanho, e as gemas laterais nas axilas, que vão propiciar o desenvolvimento de novos ramos ou da estrutura reprodutiva. A gema é tecido meristemático e ela vai estar no final dos ramos, possibilitando o crescimento da planta e também na base da estrutura que chamamos de folha. Quando encontramos, então, aqui na base, uma gema e vemos um limbo único, nós dizemos que a folha é simples. Já nesta outra planta, nós temos aqui a gema terminal, e aqui na base desse eixo, uma gema bem desenvolvida. Se observarmos nessas unidades, não tem gema. Ou seja, se a gema está aqui, esse eixo corresponde a uma folha que foi dividida, ou seja, uma folha composta. Então aqui nós temos um exemplo de uma folha composta, quando a partir da gema nós temos divisões desse limbo. Dependendo da divisão do limbo da folha composta, nós temos diferentes tipos de folha composta. Nesse gênero aqui, conhecido como gênero Bauhinia, que é um gênero de Fabaceae, aqui nós temos uma importante característica que é esse espinho ou acúleo, né, que dá nome a essa espécie, a Bauhinia forficata, e a partir daqui então nós temos um limbo dividido em dois folíolos que podem ter maior ou menor grau de fusão, dependendo da espécie desse gênero, que é um gênero bem grande, né? Alguns autores consideram uma folha composta bifoliada e outras consideram uma folha simples bilobada, né? Então, como exemplo de bifoliado, nós teríamos aí o gênero pato de vaca e também o jatobá, que é uma outra espécie desta família. Aqui nós temos um outro exemplo de folha composta. Podemos ver claramente essa gema aqui, uma gema cheia de tricomas ferrugíneos. E a partir da gema, então, a divisão do folíolo. Nesse caso aqui, nós temos mais de 3 folíolos, né? Nós temos a bifoliada, a trifoliada, quando são 3. Quando nós temos 4, 5 ou mais que saem no mesmo ponto, nós falamos que é uma folha digitada, composta do tipo digitada. Neste outro caso aqui, a gema está claramente aqui, né? E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, quase o mesmo número de divisões desta outra aqui, porém os folíolos ficam ao longo do eixo. Eles não saem num ponto só, que nem a digitada. Então, nesse caso aqui, ele sai ao longo desse eixo e a folha é chamada de pinnada. Quando ela é pinnada e termina em ímpar, ela pode ser classificada de pinnada do tipo imparipinnada. Além das folhas do tipo pinnada, um outro padrão é as folhas do tipo bipinnada ou recomposta. Nesse caso aqui, a gema, vamos ver um ponto melhor aqui para observação, a gema sai nesse eixo e na primeira divisão, diferente dessa daqui que exagera o folíolo, nós temos um novo eixo e uma nova divisão. Então, nós falamos que essa aqui é uma folha bipinnada ou recomposta, tá? Então, essa daqui, ó, vamos pegar aqui um pedaço, uma dessa daqui, comparando com esta, a gente consegue observar bem essa característica. Na pinnada, na primeira divisão, já gera o folíolo. Na bipinnada, a primeira divisão gera um novo eixo e uma nova divisão. Então, folhas bipinnadas é bem comum na família Fabaceae, mas também em outras espécies aí da família Bignoniaceae, por exemplo. Outra importante característica das folhas é a sua disposição no ramo. Digamos que para as espécies arbóreas, nós temos 3 principais tipos de disposição. Uma delas é alterna, quando a partir daqui, né, a gente está vendo a gema, podemos ver que é uma folha simples.
Quando observamos esta folha em relação à outra, vemos que elas estão dispostas em nós alternados no ramo. Então, nós falamos que é uma folha alterna, né, em nós alternados. Se a gente observar, essa espécie ela vai ter uma folha para frente, outra para trás, do tipo alterna espiralada. Neste outro exemplo aqui, nós temos também folha saindo em posições diferentes do nó, então também alterna, só que ela é alterna dística, né? Todas as folhas ficam viradas para o mesmo plano. Então, alterna dística e alterna espiralada, quando elas ficam dispostas em diferentes planos. O alterna espiralada é o padrão mais comum, né? O alterna dística, ele é um padrão mais raro, e a gente consegue identificar, por exemplo, a família Anonácea, que é a família dos araticuns, pindaíba, graviola. Em contrapartida, quando as folhas se dispõem no mesmo nó, uma para cada lado, nós falamos que a disposição ou filotaxia é oposta. Então, alterna em nós diferentes, oposta, sai uma para cada lado no mesmo nó. Além da oposta, nós temos um outro padrão, que é o padrão verticilado. Quando nós temos mais de duas folhas, saindo no mesmo nó. E aqui, ó, nós podemos observar, uma folha composta. Então, a gema está aqui, uma folha composta do tipo bipinnada, porque na divisão primeira não gerou folíolo, teve uma nova divisão, então, bipinnada. E aqui você tem mais de duas folhas saindo no mesmo ramo. Ou seja, quando a folha é composta, você vai ter a filotaxia da folha toda, de uma folha em relação à outra. Nesse caso aqui, ainda vai crescer mais esse ramo, né? Mas elas saem duas ou mais folhas no mesmo ponto. Então, verticilada. Algo muito comum na família Bignoniaceae. Então, a caroba também tem uma folha bipinnada, como algumas Fabaceae, mas ter folha bipinnada e disposição oposta ou verticilada é algo bem característico na família Bignoniaceae, que é a família dos ipês e também das espécies conhecidas como caroba. Nas características da folha, nós podemos também observar o formato dessas folhas, né? Se a gente olhar por aí, essas folhas têm diferentes formatos e nós podemos associar esses formatos a formas geométricas. Às vezes a gente pode reparar que numa mesma planta a gente vai ver folhas com formatos um pouco diferentes. Então, às vezes a gente não consegue enquadrar exatamente num formato único, mas é uma importante característica que podemos observar. Aqui no exemplo, né, uma espécie de tapiá, ela tem essa folha em formato mais arredondado, formato mais circular ou bicular, ou podemos também enquadrar ela como oval, né, pelo fato de ter uma base mais larga do que a parte apical. Esta folha também tem folha serreada, e outra característica, aproveitando, importante, é ela ser trinervada na base. Então, a gente olha aqui na base da folha que saem 3 nervuras principais. Aproveitando essa que está do lado, é uma folha de formato mais elíptico, né, uma elipse, uma bola de futebol americano. E se a gente reparar aqui, ó, ela é do tipo peninervia, sai uma única nervura principal. Então, além do formato, a gente pode estar olhando a nervação, a forma só da base, a forma só do ápice. Aqui, nós enquadramos com uma folha, deixa eu pegar aqui uma melhor, oval, né, em que a parte mais larga é embaixo, e aqui, uma melhor aqui que a gente está vendo que os folíolos, né, porque aqui é uma folha composta, a gente pode ver que os folíolos têm formatos um pouquinho diferentes. Então, isso acontece tanto com as folhas quanto folíolos. Já neste outro aqui, ó, ela é considerada oboval, porque a base é mais estreita e o ápice mais largo, tá? Então, oval, quando é o contrário, a base é mais larga, e oboval, quando é o ápice. Aqui também temos uma folha composta. Então, a gente fala da forma da folha, e quando a folha é composta, a gente vai falar da forma do folíolo. Então, se a gente pegar esses folíolos, tem alguns com formato mais elípticos, alguns que tendem já a ser um pouco mais lanceolados, né, por ter um ápice mais espinescente. E se a gente observar também, eles parecem ser um pouco assimétricos, né?
se olharmos aqui a nervura principal, eles parecem ser um pouco diferentes de um lado ao outro. Então, essa é também outra característica que podemos estar observando. Aproveitando ainda esses exemplos aqui, nós podemos observar se as folhas ou folíolos, eles possuem tricomas ou pelos, né? Na verdade, nós falamos tricomas para as plantas e pelo para os animais, né? Quando ela não tem essa característica, geralmente a gente consegue observar melhor na lupa, mas isso a gente pode sentir. A gente fala que a folha é glaba, ao contrário desse ipê amarelo aqui, né? O ipê amarelo aqui da região sudoeste do Paraná, que é o Androanthus crisotrichus, ele é meio ferruginho, é meio amarronzado, porque ele é cheio de tricomas, né? Um tricoma até bem áspero, até bem grosso. Então, esses tipos de tricomas também ajudam aí na diferenciação das espécies. As espécies também podem ter algumas características diferenciais, né? Características que são particulares, algumas vão ter e outras não, que são importantes na observação e na identificação delas, né? Um deles é o próprio cheiro, né? Tem algumas espécies que identificam pelo cheiro, por exemplo, uma pitanga, espécies de algumas famílias, como a família Laurácea, que tem um cheiro aromático, espécies da família Anacardiácea, que tendem a ter um cheiro de manga verde. Então, o cheiro, geralmente, é uma importante característica que a gente também precisa observar, né? Mas, tirando isso, nós temos outras particularidades. Entre elas, nós temos, por exemplo, as chamadas glândulas ou nectários extraflorais. Então, nesta família, que é a família Euphorbiaceae, é muito comum que a família da mamona, quem já observou a folha da mamona também tem uma glândulazinha. Aqui, esses 3 pontinhos pretos bem na base, não é nem um bichinho, nem uma sujeira. Na verdade, aqui essa partezinha aqui é uma parte necrosada, mas as 3 bolinhas ali são glândulas ou nectários extraflorais. Então, esses tipos de glândula ou nectários ajudam na identificação. Eles ocorrem como, por exemplo, na família Euphorbiaceae, na família Fabaceae, que é a família das leguminosas, também é muito comum os nectários ou glândulas extraflorais. E nesse gênero em específico, que é o gênero Ingá, então família Fabaceae, folha composta, né, geralmente uma família de folha composta, alterna. Nesse gênero específico, nós temos então uma folha composta, a gema está aqui, a folha é dividida, pinnada, do tipo paripinada, porque termina em par. E esse gênero aqui tem esse eixo que a gente chama de raque, que é o eixo aonde está inserido os folíolos de uma folha composta, é uma raquelada. Se você observar, ela tem essa expansão lateral, né? Parece que até é uma continuação da folha. Então, a raquelada é uma característica do gênero Ingá. Além da raquelada, ele tem essas glândulas ou nectários extraflorais. É um gênero muito grande, com muitas espécies ao longo do Brasil, mas você consegue identificar o gênero facilmente por essa característica. Então, tanto as glândulas quanto as raqueladas. Aqui nós temos uma espécie conhecida como mamica de cadela, mamica de porca. É algo que também acontece na paineira, que são os acúlios no caule, né? Aqui ainda é uma muda. Na verdade, todos os exemplares que nós mostramos aqui são mudas de espécies arbóreas, né? E aqui, então, os acúlios estão pequenos, mas eles vão se desenvolver. Então, a gente tem essa característica também na paineira, né? E no caso da mamica de cadela, além do caule, ela vai ter também nas folhas, ó. Então, é uma folha composta, a folha começa aqui, toda dividida, pinnada, do tipo imparipinada, e os acúlios também ocorrem na folha. Já na paineira não, né? Na paineira os acúlios ocorrem no caule, mas nas folhas não. E a folha da paineira é digitada, ela é composta também, mas 5 folíolos saindo no mesmo ponto. Esta aqui é pinnada. Outra importante característica são as chamadas estípulas. As estípulas, elas ficam na base da gema e protegem a gema. Aqui acho que fica melhor. Esta família é a família Rubiácea, a família do café. Nós temos várias espécies de árvores, né? Mas é mais comum arvoretas do subbosque, do gênero Psicotria, Rudegea. É uma família de folha simples e oposta. Aqui, na verdade, nós temos uma concentração de folhas. E ela possui estípulas que ficam entre os pecíolos. Então, a gente fala que é uma estípula interpeciolar. Outro tipo de estípula diferencial é o que ocorre na família Morácea, que é a família das figueiras.
Nesse caso, a estípula que geralmente está na base das folhas é uma estípula terminal, que fica protegendo a gema terminal. Outro tipo diferenciado de estípulas também é nesse gênero chamado Erythroxylon, é o único gênero de uma família chamada Erythroxylaceae. Vamos tentar mostrar aqui, né? Esta família, ela vai ter várias estípulas que se sobrepõem. Então essas estípulas formam umas ramentas de estípulas na base da folha, né? Então, em vez de ter uma única estípula, você tem várias estípulas sobrepostas, tá? A gente não consegue observar com muito detalhe, mas é bem interessante para a identificação desse gênero. Finalizando, além do cheiro, algumas espécies liberam algum tipo de exudato, né? Um deles é o látex, que pode estar presente tanto nas folhas quanto no caule. Então, ao coletarmos uma folha ou, né, ao manusearmos o caule, a gente pode perceber quando a planta é latescente, ela liberando essa substância que geralmente tem um aspecto leitoso e esbranquiçado. Mas temos espécies que têm látex avermelhado, conhecido como sangra d'água, mais amarelado, tá? Tem algumas que tem bastante látex, outra o látex é mais raro, né? Então a gente consegue observar aqui nessa espécie de figueira, que é uma espécie da família Moraceae, então geralmente tem látex. E na família Moraceae é aquela família com a estípula também terminal. E aqui nessa espécie a gente consegue ver uma linda estípula terminal, né, protegendo a gema terminal, que eu havia mostrado anteriormente nesta outra espécie, que também é Moraceae, também tem látex, né, mas ó, também tem que apertar para conseguir ver o látex, e que possui aquela característica. Então, para finalizar mesmo, eu queria trazer aqui duas espécies, né, que se olharmos, né, as folhas, vamos pegar uma folha maior aqui, se olharmos a folha, são duas espécies bem parecidas, né, tem uma folha em formato elíptico, alanceolado, uma margem bastante espinescente, porém essa daqui tem látex e essa daqui não. Essa é conhecida como falsa espinheira santa e essa aqui é a verdadeira espinheira santa. Então são bem parecidas, né? Mas como eu falei, tem um detalhe do látex. Se observarmos, a nervação também não é igual, né? Então algumas espécies são bem parecidas e realmente precisamos observar algumas características bem particulares, como a presença de um tipo de exudato, a forma da nervação, porque no caso a espinheira santa é uma espécie considerada medicinal, mas a falsa espinheira santa não, e ela tem látex, né? Então é muito importante a correta identificação. Então, hoje nós mostramos aí várias características que podemos estar observando nos ramos e nas folhas para a identificação das espécies.